Shalom! Não é normal, hein? Não é normal não. Vamos falar disso? O que deveria ser normal na sua vida cristã e não tem sido? Eu sou o apóstolo Rafael. Essa é a live Café com AP, onde a gente toma um cafezinho e fala da Bíblia. Por quê? Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e com o poder de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos aqui também para compartilhar com você que deseja mais da palavra de Deus e do poder de Deus. Muito bem-vindo você que está chegando aí. Vamos que vamos. Essa semana a gente está aqui nessa semana com o tema Não é Normal, né? E nessa semana aí do Não é Normal, muita coisa legal tem acontecido. Eu quero relembrar um pouquinho, né? Estamos aqui na sexta-feira, final da semana, pertinho aí do final de semana. Então vamos nessa. Abração para Fafá, Petrini, bem-vindo Diego, Deus abençoe. Anderson, Lucas, graça e paz, Shalom. Uau, Deus abençoe o pessoal da RJ. Josiane, bênção demais, glória a Deus. Vamos lá, marca alguém, vamos convidar mais gente para a nossa live, para tomar um café com a gente aqui. Vem, vamos junto, né? Clica aí, marca aí seus amigos, vamos tomar um cafezão aqui, vamos falar da palavra de Deus. Hoje eu quero te falar algumas coisas muito importantes, tá? Hoje nós vamos conversar aqui de alguns assuntos fundamentais. Primeiro, nós vamos falar aqui que não é normal que não saiba que Deus espera que você prepare o caminho para Ele agir. Não é normal você não saber que Deus espera de você, que você prepare o caminho. Segundo, nós vamos falar, não é normal que a luz que está em você não seja vista. Não é normal que você continue buscando o que você já possui e que você ande como se não tivesse. Não é normal você não entender o que Natanael e os discípulos viram. Anjos subindo e descendo sobre Jesus. Sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Nessa semana do Não é Normal, eu comecei falando o seguinte, não é normal que exista uma vida abundante em Deus e você não usufrua dela. Que você não receba as respostas porque simplesmente não te ensinaram direito como obtê-las. Que você nunca alcance a maturidade que te levaria ao próximo nível de relacionamento com Deus. Não é normal que você nunca descubra como as suas limitações criam uma plataforma para o agir de Deus. Graças a paz, Regina, e a todos que estão chegando, bem-vindos. Não é normal, olha que forte isso, nós falamos isso aqui na terça-feira, que te ensinem a fortalecer as áreas em potencial na sua vida e não te ensinem a lidar com as áreas fracas da sua vida. Não é normal que não te ensinem o básico do leite espiritual e que você não conheça a palavra de Deus. Não é normal que não te falem sobre dons e ministérios e quando falam, não te contem que existe lá em Efésios 4 o sexto ministério, o teu ministério, o ministério comum de todos nós, de todos os santos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Na quarta-feira nós falamos o seguinte, não é normal que você não aprenda por revelação aquilo que o conhecimento humano não é capaz de transmitir. Tem coisas, queridos, que só recebemos através de revelação do Espírito de Deus para o nosso espírito. E aí existem várias maneiras disso acontecer. Não é normal que você não seja levado a uma vida de compromisso com o propósito de Deus. Muita gente está sendo levado para uma vida de compromisso com os próprios desejos, os próprios interesses. E nunca, nem sequer,
te apresentam os propósitos de Deus. Quanto mais um compromisso é isso. Bom, não é normal que após a sua conversão você não acesse o estado natural de antes da queda. Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando ele pecou, ele perdeu essa transmissão, esse reflexo da imagem e da glória de Deus. Em Cristo isso é recobrado. Então, a palavra arrependimento, do inglês repent, significa voltar ao topo, voltar à posição original. Não é normal, então, que após a sua conversão você não seja ensinado, direcionado a isso. Não é normal que você viva um evangelho conceitual e não experimental. Nós falamos aqui sobre a palavra revelada que se torna a palavra escrita e depois, quando a gente lê essa palavra escrita, ela se torna revelada novamente. Olha que coisa tremenda, o poder da palavra. Então, o evangelho ele é completamente experiencial. Tá? Você prova no sentido de conhecer o sabor da transformação. Né? Bom, nós falamos aqui também, ontem, que não é normal que você não seja levado a reconhecer suas limitações e seus erros. Só existe transformação por meio de confronto. Né? A palavra de Deus é comparada com a espada, não com um travesseiro ou com um colchão. Não é normal que você continue se alimentando de alimento espiritual contaminado, seja por você ou por outros. É normal que você continue confiando na sua fonte de energia pessoal quando ela te mostra que é insuficiente para te renovar. Ontem eu estava falando sobre o nosso e-book, Kit de Sobrevivência em Casa. Semana que vem eu vou disponibilizar ele gratuitamente para vocês, novamente. Nesse e-book a gente faz uma comparação de quando acontece um soterramento, um terremoto, pessoas ficam feridas e perdidas. Então, feridos, perdidos, morrem. Morrem por falta de cuidados corretos, morrem por falta de água, de alimento, né? Morrem por falta de energia, morrem por falta de ferramentas específicas para que eles saiam dali. Então, você precisa pedir socorro, reconhecer o problema, a limitação, pedir socorro, para que esse socorro venha de fora. Se você está soterrado numa situação emocional, espiritual, ou até física, no sentido de enfermidades ou doenças e tal, o que acontece? Você tem que pedir socorro externo. A tendência dos problemas é te levarem a focar na solução da sua capacidade humana, quando na verdade ela é insuficiente para trazer a solução e a provisão. Tem que vir de fora, tem que vir do alto. Só que quando o problema faz com que você foque nas possibilidades humanas, ele te leva a agir na força do seu braço. E isso vai ser insuficiente. Automaticamente você passa a servir o problema e não encontra a solução. E quando você passa a servir o problema, ele passa a ser o tema da sua vida, da sua mente, dos seus sentimentos. Logo, você vai perder mais e mais energia mental. Por quê? Porque a sua mente vai produzir as famosas novelas mentais, né? Que eu digo. E aí isso vai gerar sentimentos, emoções negativas, né? Contrárias, e vai tornar um ambiente ainda mais propício para a atuação do inimigo. E aí você passa a servir aquele problema. Por quê? Porque ele está focando você nas suas capacidades. Quando, na verdade, a solução ela vem de fora. E o que a gente está falando essa semana é que existe um ministério comum, tá? Existem dons e ministérios específicos, mas existe um ministério comum, a mim e a você.
Independente de eu ser um apóstolo, um pastor, etc. Eu estou falando do Rafael. E é o conhecimento da existência desse ministério e aprender a exercer e praticar conscientemente esse ministério que vai ser o meio pelo qual nós vamos transformar as nossas limitações numa plataforma para o agir de Deus. Nós falamos então que Efésios 4, a partir do verso 10 em diante, fala que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí então o texto começa a falar dos dons ministeriais de Cristo. E esses dons são o ministério quíntuplo: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São especialistas, mas o que o texto, não é normal que você leia a Bíblia e fique preso na visão religiosa, teológica, helenista, grega, engessada, que não produz a vida necessária que você precisa. Nós vamos falar disso aqui, tá? Marreta biônica vai vir forte hoje. Então, não é normal que você leia o texto aberto em português, de Efésios capítulo 4, verso 10 em diante, que mostra que existem os 5 ministérios, que nós vemos uma plena restauração desses ministérios, sim. Exagero, blá, 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 não importa, Deus está restaurando. O que é criança, uma hora se torna adulto. Tá? Tem gente que impede o agir de Deus com medo de infantilidade. Eu prefiro agir, interferir, exortar e crescer. Por que tem muito adulto aí, muito homem de 40 anos, 50 anos de idade que não cresceu? Porque pai e mãe não deixou. Entendeu? As pessoas não deixaram você crescer, não deixaram você criança, em primeiro lugar, não deixaram você criança, segundo, não deixaram você errar para acertar. Quer ver um exemplo que eu dou sempre, gente? Olha só. Escreve aí a cidade da onde você está participando da minha live aqui. Muito bem-vindo a todos que estão vindo pela primeira vez, é um grande prazer. Eu amo fazer as lives e amo ver nomes novos aqui, rostinhos, fotos novas, né? Deus abençoe. Escreve aí a cidade ou país de onde você está participando, né? Quer ver um exemplo que eu dou? Olha só. O filho quer aprender a lavar louça. Tem essa fase? Não tem? Pode ser menino ou menino. Vou dar exemplo de homem, né? O menino... Eu queria uma certa idade. Mãe, deixa eu te ajudar, mãe. Né? Deixa eu lavar a louça. Aí, se é criança, você não tem experiência, né? Olha aí que legal, pessoal aí do sertão de Pernambuco e Bimirim. Gente, um dia eu quero ir aí. Vocês me convidam para eu ir aí tomar um café, comer uma comida nordestina aí, uma tapioca, né? Uau, gente, olha que coisa tremenda. Parnamirim, uau, Rio Grande do Norte. Conheço de nome e de pessoas que eu conheço que vêm de lá, muito bom. Ó, Fabi, Portugal, Lisboa, que benção, Campinas, ali... Coisa boa. Marília, São Paulo, maravilha. Bota isso, a cidade. Que legal. Muito bom. Aí você pede lá, mãe, posso lavar a louça? A mãe até deixa, né? Só que, gente, você começa a desperdiçar água do planeta, né? Você pega lá, tem lá 10 copos, xícara, coisas para lavar. Aí você não sabe. Você abre a torneira, você molha, a torneira continua correndo, aí você está ensaboando um. Aí tua mãe já está dando piripaque. Não, menino, tem que saboar tudo de uma vez. Aí você fala, não, só um minuto, mãe, deixa eu aprender, eu tô fazendo. Não, mas olha a água do planeta. Uau, Fabi, você tá 2 anos aí, que legal. Então, quando a gente for em Portugal, nós vamos tomar um café aí, eu e a Glaucia, viu? Aí o que acontece? A mãe toma a frente, não deixa o menino aprender. Não é verdade? Aí aquele menino vai querer lavar a louça de novo? Não vai ser uma briga, o dia que você quiser. Se ele tiver até coragem, ele vai falar assim, não, mas peraí, pô, com todo respeito aí, né? Eu quero fazer, mas você não deixa fazer. Então é melhor o menino crescer do que o menino continuar menino a vida inteira. Os 5 ministérios estão sendo restaurados? Sim. Agora, não é normal você ler o Efésios 4 e não perceber que esses 5 ministérios especialistas, em cada um na sua área, estão sendo restaurados para ajudar os santos na obra do seu ministério. Ou para ajudar os santos na reconstrução do corpo
do Messias, para ajudar os santos no ministério comum. Então existe um outro ministério, que é o ministério comum de todos os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Olha aqui, João capítulo 1, tá? João capítulo 1. Verso de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. No entanto, a todos que o receberam, a Jesus, o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele. Então, aqui mostra o passo a passo para a pessoa invocar Jesus e ter uma transformação de natureza. Ele lhes dá o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, eu e você nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus, invocamos Jesus e depositamos a nossa confiança, o emuná, a palavra que eu cito na live do começo da semana, né, na pessoa de Jesus e no poder de Jesus. E aí, através disso, eu me torno separado, comprado para um propósito. E o exercício desse propósito é o que a gente chama do ministério sacerdotal, ou do ministério comum de todos os santos, que é o como. O como você acessa todas essas coisas que deveriam ser normais, essa lista que eu te trouxe. E muitas vezes você, eu te digo com certeza, eu estou aqui pregando talvez para cristãos, 100% cristãos. Com certeza você já viveu isso na sua vida várias vezes. A questão é, desde Lutero e Calvino, que começaram a falar desse assunto e não aprofundaram, hoje as pessoas estão esbarrando nesse assunto sem aprofundamento. O Espírito Santo está conduzindo, tá? Não é algo exclusivo do apóstolo Rafael ou do Patrício, que está aqui comigo nas lives sempre. Mas a verdade é o seguinte: Deus trouxe para nós uma palavra muito específica, uma revelação muito direcionada na Bíblia sobre isso. E eu desenvolvi um seminário só sobre esse tema, sobre o ministério sacerdotal e a relação aplicada, prática dele, nas áreas de identidade, relacionamento e esfera social. Nós criamos um conteúdo específico, num ambiente específico, para ministrar sobre isso. Tá? Então, não é normal que você não descubra o destino profético de Deus para a sua vida e a rota através da maneira que Deus proporcionou para você, de maneira consciente. E hoje, eu quero falar disso. Primeiro, Deus espera que você prepare o caminho para Ele agir. Escreve aí, Deus espera que eu prepare o caminho para Ele agir. Né? Se você concorda com isso. Eu vou te mostrar na Bíblia, tá? Olha que interessante. João 1. João 1, tá? O texto é lindo. O texto é lindo. Olha assim, olha aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ou o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, não a vida bios, a vida humana, mas a vida zoe, a vida de Deus, a vida que gera vida. E essa vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não a suprimiram. Verso 6 fala de um homem enviado por Deus chamado João. E isso tem a ver contigo, hein? Fica ligado aqui. É isso aí, escreve aí. Deus espera que eu prepare o caminho para Ele agir. Tem um salmo que diz: preparado a Deus está o meu coração. Isso significa preparar o caminho para a entrada de um rei. Se você não preparar o caminho,
eu continuo esperando para poder entrar. É o que diz o Senhor. Aleluia! Oh. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, identificar, testificar, para que, por meio dele, Xarabia Soreiai, assim como levantei João, levanto a cada um de vós, Tekebiohom, para cumprirem o meu propósito. Uau! Olha que coisa séria, para que por meio de João, escuta isso, arranca os óculos da religiosidade e vê o que está escrito. Para que por meio dele, João, todos pudessem depositar a confiança, a fé em Deus e lhe serem fiéis. Era por meio de João que, e do testemunho de João acerca da luz, as pessoas pudessem confiar, depositar a sua fé em Deus. Olha aqui, Econatura e Arquitetos, lindo AP, saudades, gratidão pela sua vida. Obrigado, querido, obrigado por essa expressão de amor. Isso faz bem, muito obrigado. Então olha só, do mesmo jeito que Deus agiu por meio de João para que pessoas pudessem confiar em Deus e ser fiéis a Deus, Deus está esperando que você também testifique, seja testemunha, para que outros creiam. Para que outros creiam. Olha que interessante, ele próprio não era a luz. Não, ele veio para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ela estava no mundo, o mundo foi feito por ele, entretanto o mundo não o conheceu. Não é normal que Jesus esteja no meio de vós e vocês não o percebam. Mas aqui na frente, nesse capítulo 1, os fariseus e os sacerdotes vieram de Jerusalém, lá no verso 19, perguntar para João Batista quem ele era. Olha que legal esse negócio. Daqui a pouco a gente volta a alguns versículos. Verso 19. Perguntaram, quem é você? Ele foi muito sincero e declarou, eu não sou o Messias. Então, quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Então perguntaram assim, você é o profeta, aquele por quem esperamos? Eles estavam esperando um profeta. Eles estavam esperando um profeta, eles não estavam esperando o Messias. Para que possamos dar uma resposta às pessoas que nos enviaram. Quem que enviaram essa tropa? Hey. O que você diz a respeito de si mesmo? E sabe o que ele diz? As palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém clamando, : no deserto, façam o caminho reto para Adonai. Então, não é normal que você não saiba que Deus espera que você prepare o caminho, que você prepare um caminho reto para Ele. Mas eu estou aqui pedindo para Deus, Deus me levanta, Deus prepara o caminho. E Deus está falando assim, põe-te em pé e falarei contigo. Deus está dizendo, por que clamas a mim? Marcha. A Bíblia fala que Deus espera que todo homem chegue à metanoia, ao arrependimento, à transformação de mente e natureza, para que assim eu possa operar e realizar grandes feitos através de vós, diz o Senhor. Aleluia, Ele a glória e a honra. Então olha só, gente, você clama no deserto da tua alma e ao teu redor. Prepare um caminho reto.
Como que eu preparo um caminho reto se a minha vida está torta? Arrependimento. Você fala, Deus, eu quero preparar um caminho para o Senhor agir, uma plataforma para o Senhor agir. Eu vou começar pelos meus problemas. Porque o Espírito Santo vem convencendo você daquilo que está torto. Hoje essa porcaria, desculpa, né, gente? Oh, meu Deus, que feio, né? Essa porcaria do politicamente correto vem dominando a tua vida. Para com isso. Não pode mais nem cantar. Eu era um homenzinho torto, morava numa casinha torta, Jesus veio em direto. Ai, não pode. Que não pode o quê? Pelo amor de Deus. Pecado é pecado, tem nome. E você reconhece isso. Não precisa ninguém ficar esfregando isso na sua cara. Desculpa. Prepara o caminho, endireita o caminho. Endireita o caminho para o Senhor entrar, prepara o caminho para a entrada de um rei. Gente, você sabe fazer isso. Quando você me convida aí para ir na sua casa, né? Ó, tem um monte de gente aqui me devendo o convite, porque eu vou ir, eu vou tomar um café na sua casa. Aí você fala, não, vem aqui na minha casa tomar um café comigo. O que você vai fazer? Você vai, gente, você pode até deixar aquele quartinho de jogos, né? Onde você chega e joga as coisas, lá com a portinha fechada, aquele armário, né? Aquele armário você tem que botar uma plaquinha aqui, ó. Grande tribulação, né? Que é aquele armário que você bota tudo, fecha aquela porta e fala, Senhor, mantém isso no oculto. Mas você vai arrumar o caminho. Você vai preparar o corredor, você vai passar o aspirador, você vai arrumar. A gente faz isso, a gente vai receber gente em casa, a gente arruma a casa. Às vezes a gente até exagera, a gente erra, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente prepara para os outros e não prepara para a gente. A melhor louça é para o convidado, a melhor roupa sabe, é sempre para os outros, quando você também tem que aprender a preparar para si, para a família, para os mais íntimos, né? Então, o que acontece? Você prepara o caminho para Deus. Tem gente que está clamando, esperando tudo ficar perfeito para Deus começar a agir. Balaçaia, chocava, labaci. Por isso muitos não têm recebido a minha presença como deveriam, diz o Senhor. E cavachando equipo. Não preparam um caminho para que eu possa me manifestar. Tericalabaham. Vivem à espera do que já está pronto. Namaham. Não seja assim, diz o Senhor. Tericalabahai. Uau, opere, haja, diz o Senhor. Nekevoshai. Não espere, mova-se. Uau, ei. Isso é tremendo. Deus é tremendo. Isso é mel, isso é doçura do céu. Isso é doçura do céu. Olha só, Deus espera que você prepare o caminho. João disse, a voz de alguém clamando. Aonde? No deserto. Clama aí no deserto da tua alma. Clama no deserto das tuas emoções. Clama no deserto que você está passando. E o que você vai clamar? Faça um caminho reto. Faça um caminho reto para o Senhor. Patrício está chegando. Daqui a pouco eu te chamo, Patrício. Porque a gente também quer ouvir o Patrício hoje aqui. Então, olha só. Não é normal que a luz que está em você não seja vista. Jesus, o Criador, viveu no meio dos homens e o mundo não o reconheceu. Os sacerdotes não o reconheceram. Zaqueu não reconheceu Jesus. Escuta isso aqui. Não tem problema nenhum você cantar a música do Reis da Nege. Um abraço para ele, se essa live chegar nele. Você é uma bênção, querido. Gente, essa música é evangelística. Entra na minha casa, entra na minha vida. Essa música, Deus usou o Regis para levar essa música para tudo quanto foi botequim, gente. Esse negócio é sério. É bênção demais. Só que essa música é evangelística. Aí tem crente de 20 anos vivendo, continuando a buscar aquilo que já possui. Escuta isso que eu vou te falar. Não é normal você viver buscando aquilo que você já possui e andando como se você não tivesse. Sabe o que eu quero dizer com isso?
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Quero te ver. Tá lindo. Olha que desejo. Olha que expressão. Zaqueu não era convertido, não era crente. Estava lá um ladrão, roubador de impostos. Não é você. Não é você. É o Zaqueu. E sabe o que esse texto mostra? Que Zaqueu não viu Jesus. Quem viu Zaqueu foi Jesus. Porque Zaqueu estava procurando um estereótipo. Ele também não percebeu Jesus no meio da multidão. Ele não percebeu a luz que ilumina o mundo no meio das pessoas. E é isso que tem acontecido, não só com ímpios, mas com cristãos. Eles estão cantando como se Deus estivesse longe, estivesse fora, quando na verdade, se você entregou sua vida para Ele, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, reconheceu a pessoa e o poder dele, você se tornou filho. Você recebeu uma capacitação, um poder de se tornar filho. E aí? Você continua cantando como se ele estivesse fora. Vem como em Pentecostes. Tá bom, eu entendi o que você está desejando, mas a verdade é, você está esperando que se manifeste uma coisa que já foi depositada. Jesus disse assim, ó, o reino de Deus é chegado a vós e o reino de Deus estará em vós. Horikai Ashumi. Tekomenai Moresa Hasuya. Eu depositei todo o bom tesouro dentro dos filhos. Dentro daqueles que se tornaram filhos, é o que diz o Senhor. Redavashai. Para que o céu se manifeste através de vocês. Então para de andar como se você não possuísse. Para de buscar aquilo que você já tem. Você tem que entender como conectar, como acessar essas coisas que já te pertencem. Eu quero chamar aqui o Patrício, mas antes dele chegar eu vou deixar a bola, como diz o gaúcho, a bola picando na área. Jesus foi identificado por João. Então eu quero, olha aqui, ó, a obediência de João. Quando a gente fala de obediência, a gente estava falando de quê? Fé ativa, prática. João entendeu, aceitou, que ele foi chamado por Deus como uma voz, que clama aonde? Que clama no deserto. Qual é a mensagem? Prepare um caminho. Ele obedeceu. Como ele obedeceu, Jesus caminhou em direção a ele. Toda vez que você obedece, toda vez que você entende o movimento e caminha sobre ele, o Senhor caminha em sua direção. A revelação de Deus vem em sua direção. Você ativa a revelação. Tepa Sharakai Sodekemo. Você se move, eu me movo, diz o Senhor. Quando você obedece, você caminha, você ativa a revelação. E aí Jesus veio. João fez isso, Jesus foi em direção a Jesus. E aí, isso se tornou uma plataforma de lançamento para o ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus precisava cumprir isso para que ele galgasse autoridade diante dos homens. Tanto que ele não vai para diante de Anás e Caifás. Ele vai para diante daquele que Deus levantou como autoridade que prepararia o caminho. Hoje você é a autoridade que prepara o caminho para Deus agir. É isso que a gente ensina, o como sobre isso a gente ensina nesse seminário, nesse curso que a gente preparou especificamente sobre esse tema para a sua vida. E aí, quando João faz isso, Jesus vem em direção a João, João identifica a luz, ele percebe, ele testifica, ele testemunha. Isso é tremendo. E aí as coisas começam a fluir e a acontecer. Para a gente continuar um pouco mais esse papo, o Ministério Comum de Todos os Santos, o Ministério Sacerdotal,